Mateus capítulo 14, verso 22. O texto diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por cima do mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos por lermos a tua palavra. Nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de ler e ouvir a tua palavra. Senhor, apesar dos meus muitos erros e as minhas muitas falhas, aqui estou eu para pregar o teu evangelho, para falar de ti, falar do seu amor. E eu te peço, Senhor, usa a minha vida para falar com a tua igreja. Usa-me, Senhor, nesta noite para comunicar a mensagem que o Senhor quer comunicar a cada coração aqui, Senhor. Pai, que os nossos pensamentos estejam atentos. Pai, que o nosso coração esteja aberto e pronto para receber de Ti esta boa semente, que ela caia em terra boa, Senhor, e cresça, Senhor, e frutifique, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a todos os irmãos e todas as irmãs que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Esta cena antecede um fato muito interessante. Ela antecede a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A cena que antecede esse grande momento que os discípulos vão experimentar é uma cena de partilha. E eu acredito, meus irmãos, minhas irmãs, que não existe nada mais parecido com Cristo do que o compartilhar. Não existe nada mais cristão do que a atitude de compartilhar ou a partilha. Toda e qualquer cena de multiplicação, de partilhar, de compartilhar, toda cena que nós podemos ver, presenciar, ela exerce a capacidade de nós enxergarmos a manifestação do reino de Deus. Porque o reino de Deus é exatamente isto: é partilha, é
compartilhar o que temos. O próprio Deus compartilhou o que ele tinha de mais precioso, o seu único filho, e o entregou para que todos nós pudéssemos ter vida. E aí a Bíblia vai dizer que é vida em abundância. Partilhar o que temos ou aquilo que pouco temos, isso nos traz a sensação de estarmos completos, uma sensação de completude, uma sensação de satisfação. Nós nos sentimos saciados. Me parece que quando a gente compartilha ou quando nós partilhamos, a nossa alma se farta e nós somos cheios de vida. Quem nunca aqui não se sentiu tão bem depois de ter feito o bem para alguém? Quem aqui não se sentiu tão bem, tão completo, tão cheio de paz, tão cheio de vida ao compartilhar o pouco que tinha, ou para alguns, aquilo que quase nada tem? Esses dias eu andava de bicicleta nessa minha vida agora de maratonista, e nessa vida de ciclista, eu quero pegar o Eduardo aí, enfim, vou dar um pau nele, né, Renato? Eu e o Renato aqui. E eu andava pela Índio Tibiriçá, estava indo sentido Ipelândia, quando eu me deparei com um homem que estava num ponto de ônibus, deitado. E eu passei por aquele homem de bicicleta, e era um daqueles passeios, ou daqueles exercícios que mais você passeia do que você pedala. Você está mais afim de olhar a natureza e de ver o que está acontecendo do seu lado, porque a sua cabeça está em parafuso, então é melhor você fazer alguma coisa. E eu fui andar de bicicleta. E aí quando eu passei por aquele homem, andei um tempo, veio no meu coração uma vontade enlouquecedora de voltar e ajudar aquele homem. E assim eu fiz. Voltei, parei de bicicleta para conversar com aquele homem. Um homem que tinha dormido no ponto. E eu disse para ele: bom dia, você está com fome? Aí ele disse: rapaz, eu não estou com fome não, acabei de comer uma manga, eu estou cheio, estou satisfeito. Pô, que legal, cara. E a gente começou a conversar. E, dado momento, ele pediu dinheiro. Eu disse: olha, dinheiro eu não vou te dar não, meu amigo. Ali tem um restaurante, eu vou lá e compro um lanche para você, tem uma padaria. Eu compro um café para você, eu compro um lanche, compro uma Coca-Cola. Mas dinheiro eu não vou te dar porque eu sei que você vai comprar bebida alcoólica e você está querendo isso, não é verdade? Eu disse: não, é mesmo, eu quero uns R$2 para me comprar minha pinguinha ali. E aí a gente começou a conversar, bater um papo, e ali eu pude ter a oportunidade de compartilhar com ele do Evangelho. E eu falei de Jesus para aquele homem. Eu disse para ele: cara, você tem família? Eu disse: tenho. Você sabe onde eles moram? Eu sei. Dado o momento da conversa, eu disse: você sabe que Deus pode mudar a sua vida? Sei. Mas você quer? Ele disse: não quero. Não quero. E as palavras dele foram: eu escolhi ficar aqui. Eu escolhi viver assim. E eu fui conversando, e aí a gente mudou o rumo da conversa, começamos a falar sobre a vida. Mas eu saí daquele momento, daquele lugar, com uma imensa satisfação. Porque isso me levou também a nutrir esse tipo de comportamento. Nutrir esse tipo de comportamento. Tentar ajudar pessoas onde quer que eu esteja. Tentar dividir meu lanche com quem está com fome. Tentar dividir um pouco do que eu tenho com aqueles que precisam, com aqueles que nada têm às vezes. E eu suspeito que não existe nada mais cristão
Não existe nada mais parecido com Cristo do que quando a gente começa a compartilhar o que nós temos. Não existe nada mais parecido com Jesus Cristo quando você começa a oferecer o que você tem. Você começa a abrir mão e oferecer o que você tem. Fica a dica aí. Compartilha o que você tem. Divida o que você tem. Divida o que você possui. Você vai se sentir mais satisfeito, menos avarento, menos egoísta. Você vai se sentir mais completo em nome de Jesus. É interessante que quando eu pensava nisso, me veio as palavras do Salomão, que ele disse lá no livro de Provérbios a respeito dessa ideia de compartilhar. E ele disse o seguinte, Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 22, 9, o sábio Salomão continua dizendo: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, os discípulos estão vindo de um contexto de partilha, de divisão. Não porque eles quiseram, porque na perspectiva e na ideia dos discípulos, o ideal era pegar a multidão que estava reunida, ouvindo a mensagem do Cristo, e despedir, porque já era tarde. E aí quando alguém ouve Jesus dizendo, olha, vamos distribuir alimento, imagina, mestres, nós só temos alguns poucos pães, alguns poucos peixinhos, e não dá para ninguém. Aí Jesus faz aquele grande milagre de partilhar o pão, partilhar o peixe, todos se fartam, sobra um cesto, sobra para todo mundo, e para aqueles que chegassem depois, naquele grande momento de partilha. Mas, seguindo então nesse texto, após esse evento que vai gerar um certo estresse entre os discípulos, eles não vão entender muito bem o que está acontecendo, muito menos as palavras que vão seguir no ensinamento do Cristo. Jesus pega os discípulos e ele força os discípulos a subirem no barco para atravessarem para outra margem. Jesus pega os discípulos, ele despede esses homens e diz, olha, atravessem. Veja só o versículo de número 23. E despedindo as multidões, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante. Mas qual era a finalidade? É o verso 23, que eu ia lendo, mas volto a ler agora. E despedindo as multidões, subiu ao monte, a fim de orar. A fim de orar. E caindo a tarde, estava ele só. Então Jesus já tinha feito um grande milagre da multiplicação, reuniu os seus discípulos, mandou eles embora, porque ele precisava ficar sozinho para orar. Ele precisava de silêncio. Ele precisava que ninguém viesse importuná-lo. Ele precisava falar com o Pai. Eu não sei se você consegue entender isso. Eu não sei se você consegue compreender o que eu vou dizer agora. Ou se talvez um dia você compreendeu, mas por conta da circunstância da vida, você se esqueceu. Mas você consegue compreender que existem coisas na vida que a gente só resolve com oração? Você consegue entender isso? Você consegue concordar com essa minha fala? Não sei se todos aqui concordam, mas me parece que existem coisas na vida que a gente só resolve com oração. Você pode se fartar de um monte de coisa, mas tem coisas na vida que a gente só consegue resolver
se a gente gastar, investir um tempo de oração. Sabe aquele lugar secreto? Aquele lugar que você se ajoelha e você sabe que parece que você sabe que Deus reservou aquele lugar para você orar. A igreja que eu me converti, nos fundos, ela tinha algumas aberturas e tinha um canto, Simone, que eu chegava mais cedo, 2, 3, 4, 5 horas. Na verdade, naquela época eu passava o dia na igreja. Estava desempregado, solteiro. A Priscila crente e eu crente. Eu ia orar. Aleluia. Eu ia orar. E eu me recordo que tinha um cantinho lá, que parece que eu não conseguia orar em outro lugar, a não ser naquele cantinho. Existem lugares dentro da nossa casa que a gente faz o cantinho de oração. Existem lugares na nossa vida que a gente transforma aquele lugar como o cantinho da relação com Deus. E esse cantinho é justamente o que Jesus está tentando achar para Ele mesmo, porque Ele precisava ficar sozinho. E eu acredito que Jesus foi um dos maiores modelos inspiradores no que se refere à oração. Jesus é a nossa inspiração naquilo que é concernente à oração. Porque em todo momento, Ele sendo o Cristo, Ele sendo o Messias, Ele sendo o enviado por Deus, Ele sendo aquele que o João Batista está lá batizando e do céu se ouve uma voz dizendo: é o meu filho amado em que me comprazo. É esse Jesus que vai procurar um lugar secreto para orar, para falar com Deus, para rasgar sua alma, para rasgar o seu coração, para chorar. Ele é um dos principais modelos no que se refere à oração e como ter uma vida prática de oração. E Jesus ensinou os seus discípulos a orarem sempre. Não só ensinou os seus discípulos, como também os seus discípulos passaram a orar sempre. Porque no episódio lá do livro de Atos, nós temos 2 discípulos após a morte, indo para onde? Para o templo orar ao Senhor. Nós temos a comunidade de Efésios, no capítulo 6, instigando os crentes a orarem. A comunidade de Efésios vai dizer assim no verso 18 do capítulo 6: orem no Espírito, em todas as ocasiões. Em que momento? Todas as ocasiões. Orem no Espírito, com toda oração de súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Orem sempre. Jesus está orando. E os discípulos vão embarcar, obedecendo às ordens do Mestre. E no momento que eles sobem no barco, parece-me que o texto vai dizer então que os discípulos entram numa situação de medo. Porque o barco começa a ser açoitado de um lado para o outro. E o Evangelho de Marcos, que narra esse mesmo episódio, vai dizer que Jesus, ele percebe a dificuldade dos discípulos em remar. Os ventos estão soprando, a situação é contrária, a dificuldade é grande. Jesus está orando, os ventos estão soprando e os discípulos estão com medo, porque eles estão vendo o barco quase afundando. Só que o capítulo
de Marcos 6,48 vai dizer que Jesus viu a dificuldade destes homens em remar. Jesus, ele passa a perceber o sofrimento desses homens e o estado em que eles se encontravam. O barco corria risco. Só que essa imagem que a gente tenta construir na mente é uma imagem aterrorizante devido à situação. E o texto vai dizer que esse episódio, ele está acontecendo numa madrugada. Era noite. Eles não tinham como acenar para ninguém. Era a quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã. Eles não tinham o que fazer a não ser tentar remar. Tentar avançar. Tentar resistir àquela dificuldade. Os ventos, eles estavam tentando sobreviver. Meus irmãos, existem momentos na vida que, mediante o caos que nós estamos vivendo, a gente não consegue entender as coisas que vão acontecer diante dos nossos próprios olhos. Porque esse episódio vai descrever que eles estão, os discípulos, dentro de um barco, e de repente eles, com medo, começam a remar, e aí naquela madrugada, em meio ao terror, eles olham um pouco mais distante e veem um homem andando sobre as águas. O que você faria nesse momento? Jesus perdoa os meus pecados. O anjo da morte veio e já era. Vou morrer. É o anjo da morte. É o quê? Perdoa os meus pecados. E esses homens começam a enxergar e dizer: é um fantasma. É um fantasma. E o desespero faz com que a gente não perceba o bem e também não perceba o mal que se coloca diante dos nossos olhos. As aflições da vida, o caos da vida, faz com que a gente não perceba o bem que se apresenta para nós e o mal que às vezes se apresenta para nós. A gente perde essa capacidade de discernimento. A gente perde essa capacidade de compreensão. O verso 26 diz que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, passaram a gritar. Passaram a gritar. É interessante, meus irmãos, pensando aqui nesse episódio, pensando um pouquinho nesse texto, parece que os evangelhos, eles vão descrever a figura do mar como a figura do caos. O mar, na Bíblia, está sempre relacionado com o caos. No Antigo Testamento nós temos imagens do mar relacionado com o caos. Êxodo capítulo 14 vai mostrar o povo hebreu saindo do Egito, pegaram um pedaço do deserto, chegaram até diante do grande mar vermelho. E ali o povo passou a ficar desesperado, porque não tinha como avançar, não tinha como retroceder. Logo, se retrocedesse, o exército de Faraó também matava. E aquele grande mar bravio representava o que para esses homens que estão saindo do Egito? Um grande caos. Nós temos um outro exemplo, lá no livro de Josué. O povo de Israel
Moisés morre, eles vão ter que atravessar um rio que estava em período de cheia, e acontece o quê? Eles precisam, de alguma maneira, atravessar, passar pelo outro lado. Nós temos um grande caos. As águas estão furiosas. E aí nós temos no livro de 2 Reis, Elias e Eliseu realizando a travessia do rio, porque também estava cheio, e eles precisavam chegar do outro lado. Eles precisavam superar o caos. Me parece que esses episódios têm alguma coisa em comum. E o que é comum nesses episódios? Toda vez que eles chegam diante do mar, Deus se encarrega em abrir as águas, e os homens passam em terra seca, e logo as águas se fecham, e eles vão viver a bondade de Deus do outro lado do mar. Só que agora nós estamos num episódio em que Jesus ele vai andar sobre o mar, sobre o caos. Jesus está andando sobre as águas, diferentemente do Antigo Testamento, que rasgava as águas ao meio para fazer o seu povo passar em terra seca. O Cristo agora está andando sobre o caos, sobre o mar que está sendo atormentado pelos ventos. E sobre o mar, sobre o caos da vida, sobre o caos da vida, Jesus vai se revelar como aquele que aplaca a ira e a angústia humana. E é necessário que Jesus levante sua voz e diga para aqueles homens que estavam vendo um fantasma. Jesus disse para aqueles homens que estavam com medo: animem-se, não tenham medo, animem-se. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhe diz: tende bom ânimo, animem-se, não tenham medo. Aí ele vai dizer: sou eu, não temas. Mas o Cristo está andando sobre o caos, sobre o mar. E é interessante que ele vai se apresentar novamente. A gente pode olhar para o Antigo Testamento e pensar no Deus Todo-Poderoso aparecendo para Moisés, dizendo a Moisés quem era ele. Eu vou fazer a tua vontade, eu vou falar com o faraó, eu vou, Senhor, mas eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que quem foi que me enviou. E Deus diz: olha, diga que o eu sou te enviou. E de uma maneira velada, uma maneira especial, Cristo está dizendo agora para esses discípulos: olha, sou eu o Criador, sou eu aquele que tem a capacidade de vencer o caos da vida e ando por cima das águas, sou eu, não temam. Eu ando em cima do caos, por cima do caos da vida, sou eu. Jesus vai dizer para estes homens que estão vivendo nessa grande tensão: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Quem é este homem? Quem é este Deus que surge sobre as águas, em meio ao caos, se revelando como socorro bem presente na angústia? Quem é este Deus? Quem é este Deus? Eu não tenho outra coisa para dizer dele a não ser isso. Quem é este Deus que anda sobre as águas, que aplaca a ira dos ventos, que faz com que a alma se aquiete e que ele torne, estes homens tornem a respirar e entender a vida como uma possibilidade, porque o Cristo, o dono da vida, está diante deles. Quem é este? Quem é este que até os ventos, os mares lhe obedecem?
Eu vou dizer que este é o Deus eterno, o Deus conosco, que caminha com o seu povo, é o Deus que está acima do caos. E diante de todo esse episódio, o Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer assim: tá bom, tu és o Jesus, tu és o Cristo, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, eu quero andar sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, eu quero estar com o Senhor em cima das águas. E a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro: então, venha e comece a andar. E o que o texto começa a dizer aqui para nós, gente? O texto começa a dizer que Pedro começou a andar sobre as águas. Me parece que esta é a relação do Evangelho, do reino de Deus, o mistério da graça, que a gente vive num mundo em desgraça, mas somos detentores de luz, somos detentores de amor, de partilha, e temos a capacidade de oferecer o que nós recebemos, um Cristo que nos tira do caos, um Cristo que nos tira do caos, um Cristo que coloca a gente em uma situação que a vida faz sentido, não por uma moral, essa moral maligna, ou essa perspectiva desumanizada. A vida tem outros valores, outros coloridos, outras graças, outros sabores, outras músicas, outras poesias. Vem e anda. Eu não vou mais abrir o mar. Vem e anda comigo. Anda comigo sobre as águas. Vem e anda. Só que aí o Pedro, ele vai ter uma triste experiência. É que mesmo andando sobre as águas, os ventos não param de soprar. Ele não afundou pelo fato de estar em cima das águas. Ele não afundou pelo fato de dizer: puxa vida, eu estou aqui andando nas águas. Imagine você, Deilson, você com seu saxofone, essa boina, você, Denilson, junto com a sua amada Marileia, tendo essa experiência. Só que andar em cima das águas não significa não experimentar a realidade dos ventos que sopram. Porque o Pedro não afundou porque ele estava em cima das águas. O texto é muito claro em dizer: o Pedro só começou a afundar quando ele percebeu a força do vento. Veja o texto. O texto está dizendo isso. O texto está dizendo isso. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Aí a gente vê que a realidade da vida cristã é esta. Mesmo a gente vivendo a fé, mesmo estando inserido no reino de Deus, vivendo num outro contexto de vida, a partir das perspectivas do Evangelho de Cristo, nós não estamos distantes dos sofrimentos desta vida. Jesus vai fazer uma oração, e ele ora ao Pai dizendo: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas livra-os, Pai. Livra-os, Pai. Livra-os. Eles vão experienciar algo muito diferente. Eles vão ter a revelação do Cristo, Filho de Deus.
Eles vão ter a revelação do novo nascimento. Eles vão ter a experiência do Espírito Santo. Eles vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão passar a falar noutras línguas. Eles vão fazer obras maiores do que as minhas. Mas, Pai, não os tire deste mundo, mas livra-os. Livra-os, porque eles vão trilhar um caminho. Eles vão andar numa vida. Eles vão viver experiências em meio ao caos. O Cristo disse para os seus discípulos: olha, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos. Pai, não tira eles, mas livra-os. Eu acredito que a verdade implícita nessa oração, ela se mantém viva até os dias de hoje. Porque nós estamos vivendo num verdadeiro caos. Vivemos num caos. Poderia ser mais fácil e Deus abrir esse mar vermelho que está à nossa frente e a gente passar em seco. Seria mais fácil. Mas o fato é que a gente recebeu o Espírito Santo. E a gente vai viver em meio ao caos. E os ventos vão soprar. As dificuldades serão grandes, as oposições serão grandes, os problemas vão ser muito grandes. O texto diz que Pedro começou a submergir. E aí é diante do caos que a gente percebe que mesmo vivendo no Evangelho, a gente vai sentir dor. A dor do desemprego, a dor da doença, a dor da perda, a dor do não, a dor do quase. Porque tem muita gente que sofre com um quase. Eu quase cheguei. Eu quase conquistei. Eu quase alcancei. Eu quase fechei o pedido. Eu quase. A gente vai vivendo de dores atrás de dores, sofrimentos atrás de sofrimentos. E os ventos estão batendo na nossa casa. Jesus contou uma certa parábola de uma casa que estava firmada sobre a rocha e que sofria com a força dos ventos. Os ventos estão soprando na sua vida, não estão? Os ventos estão soprando na sua vida, não estão? Tem gente aqui de repente está passando no meio de um verdadeiro tornado. É um furacão. É um furacão. Pedro não estava sobre as águas? Imagine essa realidade, Wagner. Pedro estava sobre as águas. Jesus disse: vem, e ele foi. Mas de repente ele começou a afundar. E aí ele começou a gritar: socorro. Socorro. Isso é o reino de Deus, irmãos. Que quando a gente sente medo e começa a afundar e grita socorro, o Cristo que percebe as nossas dificuldades de remar e que vai ao nosso encontro dizendo: sou eu que estou indo ao seu encontro. Não é você que está indo ao meu, porque você não tem força para tudo isso não. Sou eu que estou indo ao seu encontro. É o Cristo que percebe lá da praia o sofrimento dos seus discípulos e vai ao encontro deles. Eles estão remando, tentando sair do caos, tentando sair daquela situação, tentando. O Pedro começa a afundar. O Cristo vem e pega ele com as mãos fortes. E a Bíblia vai dizer no penúltimo versículo desse texto, e prontamente, meus irmãos, prontamente, não foi quando eu tiver tempo, prontamente,
Jesus estendeu a mão, tomou ele. Jesus o pegou pela mão. Jesus o pegou. Embora as palavras que vão seguir sejam palavras duras, mas a atitude de Jesus não são atitudes de alguém que está irado ou bravo, são atitudes de amor, porque ele estende a mão e ele o pega e coloca ele de novo no barco. Mas ele não só coloca Pedro no barco, mas entra com Pedro no barco, meus irmãos. Ele vai fazer parte daquela viagem. Ele vai fazer parte com os discípulos daquela viagem. E ele vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidastes? Você está no meio do caos. Os ventos são fortes mesmo. Os ventos são fortes mesmo. Os ventos estão aí te castigando. Por que duvidou, Pedro? O Cristo que está sob o caos da vida é aquele que estende as mãos para você. Para você. Para você, minha irmã. Para você, meu irmão. Para você. Para você. E o que eu te aconselho nessa noite é: acredite. Acredite. Mas eu vou andar em cima disso. Em cima disso. Eu vou andar em cima desse caos. Em cima desse caos. Eu vou caminhar nessa vida maluca. Porque sobreviver já é um milagre. O Cristo te pega pelas mãos quando você se sentir fraco. Te coloca no barco e volta a navegar com você. E volta a navegar com você. Volta a navegar com você. Volta a navegar com você. Eu não sei qual é o caos da sua vida. Eu não sei o quanto os ventos estão soprando. O quanto contrários eles são. Uma coisa eu sei. Todos esses homens que viram esse grande milagre disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Que você encontre forças para resistir os fortes ventos. E se porventura você cair, filhinho, filhinha, filhinho, filhinha, se você cair, como diz a música, Ele te consola. Se você cair, é Ele que te consola. É Ele que te consola. É Ele que te levanta. É Ele que te restaura.